Enquanto os sites espaciais da NASA piscam fora do ar e os telescópios terrestres ficam ofuscados pelo Sol, um terceiro objeto interestelar confirmado, o 3I Atlas, avança rapidamente além de Marte a 30 milhões de quilômetros. Trata-se de uma ironia cósmica suprema. Logo quando esse estranho viajante esmeralda e luminoso se aproxima mais, as fontes de dados científicos americanas mergulham na escuridão. Apenas as naves em órbita ao redor de Marte, de agências europeias à chinesa e aos Emirados Árabes Unidos, conseguem capturar a oportunidade e desvendar o que a Terra não pode enxergar, obtendo as imagens mais nítidas e informações antes que o 3I Atlas desapareça para sempre. Mas enquanto os melhores instrumentos do mundo se redirecionam sob tensão, o que as vistas laterais de Marte vão revelar sobre esse corpo que ignora todas as regras dos cometas? O relógio desse encontro alienígena já está correndo. Em 3 de outubro de 2025, a geometria do Sistema Solar exclui a Terra da ação. Enquanto o 3I Atlas passa por Marte a apenas 0,2 unidades astronômicas, cerca de 30 milhões de quilômetros, o Sol se posiciona exatamente entre nós e o cometa. Do ponto de vista da Terra, o ângulo de elongação, essa fatia do céu que separa o Sol do 3I Atlas, reduz-se a menos de 10 graus. Para telescópios terrestres, isso é um obstáculo intransponível. A maioria dos observatórios evita arriscar suas óticas ou sensores quando um alvo cai abaixo de 15 graus em relação ao Sol. No início de outubro, a posição do cometa entra bem dentro dessa zona de risco. Não por uma ou duas noites, mas por quase 6 semanas, estendendo-se do final de setembro ao início de novembro. Marte, no entanto, está deslocado em sua órbita por mais de 40 graus. O ângulo Sol, 3I Atlas Marte em 3 de outubro é amplo, frequentemente superior a 50 graus. Isso garante que as orbitadoras e equipamentos de superfície em Marte tenham uma visão clara e sem obstruções, enquanto todos os olhares da Terra são cegados pelo brilho solar. Os números contam a história. No momento da aproximação mais próxima, a visão da Terra está bloqueada, mas Marte ocupa o assento da primeira fila. Qualquer alteração, qualquer erupção ou anomalia no comportamento do 3I Atlas durante essa janela será observada primeiro e ou unicamente e pelas máquinas que circulam ou se movem pelo planeta vermelho. Por esse curto período, Marte se torna o único posto de vigia do Sistema Solar. Cada hora desperdiçada agora representa uma lacuna permanente nos registros. A oportunidade para observações laterais de Marte não se mede em semanas ou dias. É uma questão de poucas órbitas, um fragmento de tempo antes que o cometa acelere para longe e a configuração geométrica mude novamente. Planejadores de missões, habituados a cronogramas meticulosos de meses à frente, precisam improvisar. Protocolos padrão são deixados de lado para redirecionamentos emergenciais. Instrumentos projetados para mapear vales marcianos ou analisar o ar rarefeito são abruptamente apontados para o espaço profundo. Pipelines de dados calibrados para a ciência rotineira e lenta são obrigados a processar rajadas de telemetria bruta e imagens preliminares, na esperança de registrar qualquer erupção ou irregularidade antes que ela se dissipe. A pressão é implacável. Cada passagem sobrevoando, cada chance de transmissão de dados pode ser a última oportunidade para detectar uma nova característica ou um clarão repentino. Não há espaço para burocracia ou hesitações. Tudo depende da agilidade e da adaptabilidade das equipes que controlam essas máquinas distantes. Marte está sob o escrutínio de várias naves espaciais, cada uma voltada para uma porção diferente do espectro eletromagnético e respondendo à sua própria equipe de missão. A Mars Express da Agência Espacial Europeia e o ExoMars 3 Cygaz Orbiter reservaram slots de observação de alta frequência para a semana de 3 de outubro. A Mars Express utiliza a câmera estéreo de alta resolução e o espectrômetro Omega para obter imagens multiespectrais e examinar assinaturas químicas do visível ao infravermelho. Os espectrômetros NOMAD e ACS do 3 Cygaz Orbiter decompõem a luz do cometa em milhares de comprimentos de onda, caçando gases raros e bandas moleculares. Ambas podem se desviar de Marte para seguir o cometa, mas cada manobra é equilibrada com restrições térmicas e de segurança. Dados preliminares podem surgir em dias, mas liberações completas ao público geralmente vêm meses depois, após calibração e validação. A sonda Hope dos Emirados Árabes Unidos oferece uma visão alternativa.
Sua câmera X e o espectrômetro ultravioleta EMIRS, normalmente dedicados à ciência atmosférica, podem ser reorientados para vigiar objetos brilhantes no céu marciano. A órbita global e o apontamento flexível da Hope a tornam ideal para imagens de campo amplo e espectros ultravioleta, especialmente se a equipe científica aprovar uma campanha de resposta rápida. Em eventos passados de cometas e tempestades solares, a Hope forneceu dados processados em uma semana quando os resultados o justificavam. O Tianwen-1 da China, equipado com câmeras de alta e média resolução e um espectrômetro mineralógico, poderia fornecer imagens contextuais e espectros no infravermelho próximo se redirecionado. Embora a confirmação oficial de uma campanha para o 3i Atlas esteja pendente, os dados do Tianwen-1 geralmente entram no domínio público por meio de liberações curadas ou artigos científicos, às vezes semanas ou meses após a coleta. A Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, com a câmera HRSE e o espectrômetro CRIS, tem histórico de campanhas para cometas e asteroides. O redirecionamento off nominal depende de planos pré-aprovados e segurança da nave. O atual shutdown do governo dos Estados Unidos complica o acesso público a novos dados. Mesmo que a MRO consiga captá-lo, os times internos prosseguem com o acompanhamento da saúde da nave e da proteção planetária. Fora de Marte, a sonda JUICE da Agência Espacial Europeia tentará observar o cometa 3i Atlas durante sua viagem de ida em novembro inicial. A configuração geométrica não é ideal, e seus instrumentos Janus, mais UVS foram projetados para alvos distantes e fracos. Qualquer informação coletada pela JUICE enfrentará uma fila longa de transmissão para a Terra, com liberação pública prevista apenas no início de 2026. Ainda assim, alguns espectros ou fotos poderiam auxiliar no monitoramento da atividade do cometa ao contornar o Sol. Essa rede de observações cria uma estratégia em camadas, com cada missão oferecendo uma perspectiva única de visão e faixas espectrais. Alguns dados chegarão em poucos dias, enquanto outros demandarão meses de validação. As divulgações escalonadas e a colaboração entre agências garantem que a narrativa do 3i Atlas se revele por etapas. Cada conjunto de informações representa uma pista valiosa. 9 minutos. É o tempo que o rover Perseverance dedicou a uma observação contínua do céu marciano em 2 de outubro. Cada quadro registrado pela Mastcom Z direita inclui um carimbo preciso de horário UTC e metadados incorporados, como tempo de exposição, filtro e orientação da câmera. A sequência foi planejada para levantamentos celestes, mas dessa vez surge uma marca. Ela atravessa os rastros estelares, sem alinhamento com satélites conhecidos nem com o deslocamento lento dos planetas. O procedimento inicial envolve calibração. As imagens brutas passam por um processo, com correção de campo plano, subtração de ruído escuro e ajuste de pixels defeituosos. Todo artefato, raio cósmico ou reflexo fantasma precisa ser identificado e descartado. O fluxo de calibração da Mastcom Z é rotineiro para a equipe. Compara-se o fundo do céu, verifica-se as unidades de radiância e alinham-se os frames. Somente assim a marca se destaca. Uma linha tênue e veloz, presente de forma consistente em todas as exposições. A astrometria assume o controle. Especialistas extraem os kernel SPICE, a ferramenta geométrica da NASA para converter a orientação do rover em coordenadas celestes. A trajetória prevista do 3i Atlas, calculada pelas efemérides do JPL Horizons, é sobreposta à pilha de imagens. O ângulo e a velocidade da marca são quantificados, quase 400 arcsegundos compatíveis com o movimento projetado do cometa visto do cratera G0 naquela hora. A direção acerta, a taxa acerta, porém coincidência não equivale à prova. Falsos positivos precisam ser excluídos. Raios cósmicos tipicamente causam cicatrizes pontuais em pixels isolados, não trilhas longas e contínuas em vários frames. Reflexos internos e imagens fantasmas se repetem com o movimento da câmera, mas essa marca permanece fixa. Os processadores de imagem usam filtros medianos e cortes sigma para eliminar elementos transitórios. Cada suspeita é avaliada quanto ao fluxo, inspecionada por indícios de brilho irregular ou atenuação que revelariam falha na câmera ou poeira marciana. A fotometria segue. A marca é sutil, mas constante. Sua intensidade, medida ao longo do traço, corresponde ao que uma coma difusa e rápida produziria à distância de Marte.
A curva de luz é estável. Sem picos, sem quedas abruptas. Os analistas confrontam isso com simulações de surtos cometários e reflexos solares. Nada fora do comum. O teste definitivo é o encaixe. A posição da marca é graficada contra a efeméride prevista para o Triína Atlas. Os resíduos, discrepâncias entre o aguardado e o visto, ficam em poucos arcsegundos, dentro da tolerância de erro. A essa distância, as evidências se acumulam, mas a confirmação oficial permanece pendente. O fechamento do governo dos Estados Unidos silencia os responsáveis pelos instrumentos no JPL. Sua análise está paralisada. Analistas independentes, como Simeon Samos e Shen, divulgaram suas conclusões, mas o processo de autenticação aguarda o aval da NASA. Os riscos são elevados. Se essa marca for autêntica, trata-se da primeira detecção direta de um objeto interestelar a partir da superfície de outro planeta, mas a ciência exige precisão. Cada fase, calibração, astrometria, fotometria, triagem de falsos positivos, deve resistir a exame até que a equipe da Mastcon Z na Arizona State no JPL se manifeste. A comunidade científica prende a respiração. A marca está lá, gravada em 9 minutos de céu marciano. Se ela se tornará uma descoberta histórica ou uma lição de cautela dependerá do que virá a seguir. Em 25 de setembro, um observatório amador isolado na Namíbia forneceu o que se revelaria o último retrato nítido do Triína Atlas antes que as janelas de observação da Terra se fechassem. A foto, obtida sob céus do hemisfério sul horas antes de o cometa entrar em conjunção solar, registrou uma coma esmeralda se estendendo por quase 700,000 quilômetros, praticamente o dobro da distância da Terra à Lua. O núcleo brilhava em verde, uma tonalidade que o distinguia da maioria dos cometas do Sistema Solar. A luz solar, filtrada por uma nuvem de carbono diatômico e outros gases, se espalhava de modo a gerar uma cor vívida, quase irreal. Mas a forma era ainda mais peculiar, em vez da cauda de poeira alongada típica dos cometas dos livros didáticos, o Triína Atlas exibia uma anticauda voltada para o Sol, cunha de material direcionada ao astro-rei, e não para longe dele. Essa característica, moldada por grãos grandes e lentos junto à geometria singular de sua trajetória interestelar, conferia ao cometa uma aparência mais próxima de um leque flutuante do que de um clássico. A estrutura da coma do Triína Atlas revelou uma configuração peculiar, com cascos e arcos mais fracos se propagando a partir do núcleo, indicando camadas ou fases de ejeção em vez de um fluxo contínuo impulsionado pelo vento solar. Sequências de imagens adicionais obtidas em 27 de setembro e 2 de outubro, apesar do ruído elevado e do ofuscamento pela luminosidade, validaram esse arranjo. Os limites da coma mantiveram sua forma, mesmo enquanto o objeto perdia brilho, resistindo ao borrão e ao alongamento que se espera de uma cauda típica movida por poeira. Cada imagem subsequente reforçava a impressão de que se tratava de um cometa fora do comum, governado por mecanismos distintos, um intruso com sua própria dinâmica interna. Esses registros obtidos nos dias finais antes da interrupção forçada da observação terrestre agora funcionam como referência para todas as detecções que Marte fará em seguida. Os dados de velocidade, órbita e tamanho do Triína Atlas não se alinham a nenhum padrão conhecido. Comece pela velocidade. A maioria dos cometas de longo período entra no sistema solar a 20 ou 30 km por segundo, mas este não desacelera. Ele passa por Marte a quase 60 km por segundo, e projeções indicam que, ao atingir o periélio no final de outubro, alcançará 68 km por segundo. Essa é uma velocidade que supera até os cometas mais rápidos do Sistema Solar. A trajetória também é intrigante, em vez de uma descida íngreme de um ângulo aleatório, o Triína Atlas segue próximo ao plano da eclíptica, com inclinação de apenas alguns graus em relação à órbita dos planetas. Para um visitante interestelar genuíno, isso é estatisticamente incomum ou a maioria surge de órbitas elevadas, não deslizando quase despercebido pela rodovia plana do Sistema Solar. O tamanho representa outro enigma. Estimativas iniciais de brilho, combinadas com modelos da coma, sugerem um núcleo de pelo menos 5 km de diâmetro, talvez maior. Isso coloca entre os maiores corpos interestelares já detectados, comparável a 2 em Borisov superando Oumuamua em escala.
No entanto, a coma em si é ainda mais desconcertante, ao invés de uma cauda clássica de poeira se estendendo para longe do Sol, há um envelope amplo e estratificado. Estudos de polarização indicam cascos concêntricos ou arcos, cada um refletindo a luz de maneiras sutilmente variadas. Sem uma cauda filamentosa longa, apenas uma nuvem massiva e organizada que desafia a física cometária convencional. Tanto a polarimetria quanto as imagens confirmam essa irregularidade. A cor verde da coma, causada pelo carbono diatômico, é notável, mas sua estabilidade também impressiona, apesar do aquecimento solar e do encontro com uma ejeção de massa coronal, sua forma mal se altera. Os indicadores de velocidade, inclinação, dimensões e estrutura da coma formam um perfil que não se encaixa no modelo cometário padrão. Para os modeladores dinâmicos, cada dado representa um novo obstáculo, e as abordagens habituais fornecem poucas soluções. Em 25 de setembro, o 3I Atlas enfrentou um teste distinto, uma ejeção de massa coronal lançada diretamente do Sol. Previsores de clima espacial monitoraram a CME enquanto ela varria o espaço interplanetário, antecipando um aumento de partículas carregadas e turbulência magnética. Para cometas comuns, esse tipo de explosão solar gera desordem, o plasma energético pode remover íons da coma, provocar degaseificação intensa e moldar novas caudas em poucas horas. Especialistas em laboratórios de plasma e observatórios solares aguardavam uma reação clássica, como uma frente de choque, um jorro de gás ionizado ou até uma curvatura visível no envelope do cometa. Contudo, o resultado foi discreto à medida que a CME envolvia o 3I Atlas, telescópios terrestres e instrumentos em Marte registraram as consequências. Em vez de um surto dramático ou uma coma remodelada, a estrutura do cometa mal se mexeu. O halo verde permaneceu nítido, a anticauda manteve sua forma em cunha, e os cascos externos não exibiram expansão repentina ou fragmentação. As mudanças morfológicas foram mínimas, sem cauda iônica evidente, sem brilho súbito, nem ondulações nas camadas arqueadas da coma. Para os físicos de plasma, isso configurou um mistério. Esperava-se maior ionização, um envelope inchado ou pelo menos sinais de turbulência magnética na luz do cometa. A falta de reação intensa levanta dúvidas sobre a composição e a estrutura interna do objeto. A coma é excepcionalmente resistente. Ou há algo em sua química que repele o clima solar? Sem uma cauda iônica clara ou linhas de emissão intensas, as ferramentas diagnósticas usuais falham. Os cientistas agora recorrem a instrumentos de plasma em orbitadores de Marte e espectros de alta cadência em busca de indícios, confiando que, nos dados brutos de telemetria, as marcas daquela tempestade solar estejam ocultas, prontas para serem descobertas. A órbita do 3I Atlas não deixa margem para dúvida quanto à sua procedência, ela atravessa o sistema solar em uma trajetória hiperbólica, desvinculada e sem retorno, uma assinatura matemática de viagem interestelar. Esse traço inclui em um grupo seleto, ao lado de apenas 2 visitantes prévios, um em Oumuamua e 2 em Borisov. Mas a confirmação de sua origem é apenas o início. O verdadeiro dilema reside em como denominá-lo e quão fiéis são as classificações. Alguns estudiosos optam pelo termo cometa interestelar familiar, destacando a coma verde, a degaseificação e o envelope em camadas. Outros vacilam, alertando para a ausência da cauda de poeira. A cauda anti, a estrutura obstinadamente estável e a velocidade elevada, quase mecânica. A discussão vai além de meros termos. Trata-se de provas e do padrão elevado para afirmações extraordinárias. A ciência progride através do ceticismo, questionando não apenas o que se ajusta, mas o que resiste à próxima leva de informações. As lições de em Oumuamua ainda estão frescas. Modelos se multiplicaram. Especulações galoparam à frente. Mas somente os dados concretos persistiram. Para o 3I Atlas, cada anomalia, cada cor peculiar, cada camada, cada coma imóvel precisa ser examinada, não divulgada prematuramente. A questão não é se poderia ter sido criado artificialmente, mas se alguma observação obriga a essa conclusão. Até lá, a única certeza é seu passaporte interestelar. Tudo mais continua como hipótese, aguardando o próximo espectro, a próxima imagem, a próxima revelação. Para quem acompanha o desenrolar da saga do 3I Atlas, as ferramentas essenciais são os fluxos de dados públicos e as análises impulsionadas pela comunidade.
Comece pelos portais de dados das missões. O Arquivo de Ciências Planetárias da ESA, o Centro de Dados Ultravioleta de Marte dos Emirados Árabes Unidos e o site de acesso aberto da missão Hope dos EAU. Esses são os pontos iniciais para verificar imagens preliminares, espectros e alertas de eventos. A ExoMars Trace Gas Orbiter e a Mars Express divulgarão seus resultados iniciais em dias ou semanas, geralmente como arquivos de ajuste de nível 1 ou 2, por vezes com JPEGs de qualidade de visualização. Para atualizações mais rápidas, fóruns de analistas independentes, como a lista de e-mails do Minor Planet e o banco de dados de observações de cometas, monitoram carregamentos brutos e sinalizam possíveis irregularidades assim que surgem. A verificação ocorre em etapas. Quando uma nova trilha ou erupção é notificada, compare a observação com previsões efemérides do JPL Horizons ou INSEE. Procure detecções coincidentes em conjuntos de dados sobrepostos, orbitadores de Marte, redes de amadores baseadas em solo, até observatórios solares. Analistas da comunidade frequentemente publicam empilhamentos lado a lado, gráficos de fotometria e ajustes de movimento em poucas horas, sobretudo quando os canais oficiais são atrasados por paralisações ou embargos de dados. Para rastrear a morfologia à medida que o 3i Atlas se aproxima do periélio, acompanhe a evolução da estrutura da coma em cada nova versão divulgada. Fique atento a alterações abruptas, camadas, arcos ou intensificação da cauda anti que possam indicar atividade recente. A ciência mais esclarecedora virá da comparação de imagens brutas com carimbos de tempo entre missões e comprimentos de onda, em vez de aguardar comunicados de imprensa polidos. Neste instante, a transparência e a redundância são cruciais. Instrumentos múltiplos, equipes independentes e liberação aberta de dados brutos são as chaves para capturar o que poderia escapar despercebido. Em 3 de outubro de 2025, o 3i Atlas passou a apenas 30 milhões de quilômetros de Marte, enquanto observatórios baseados na Terra ficaram cegos devido à conjunção solar e a um shutdown do governo dos Estados Unidos. Orbitadores de Marte da ESA, dos EAU, da China e da NASA tornaram-se as únicas testemunhas, registrando dados indisponíveis da Terra. Imagens iniciais confirmaram uma coma esverdeada com mais de 700,000 km de largura e uma velocidade rápida próxima a 60 km por segundo. Mas questões fundamentais persistem. A composição real do 3i Atlas, o motivo para sua coma em camadas e a falta de uma cauda de poeira clássica. Apesar de um encontro próximo com uma ejeção de massa coronal solar, os efeitos de ionização esperados foram mínimos. Enquanto equipes internacionais processam suas descobertas e se preparam para liberações escalonadas de dados, muito ainda precisa ser esclarecido. A origem interestelar confirmada do 3i Atlas não é questionável, mas sua natureza desafia os modelos atuais de cometas. Até que novos dados cheguem, a narrativa deste visitante permanece incompleta, recordando-nos que, mesmo com recursos globais, alguns enigmas cósmicos perduram. Música.